Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Antes de iniciarmos propriamente a sessão da noite, a direção da casa pediu para dar um aviso rápido. É basicamente uma prestação de conta dessa última campanha de Natal nossa, desse ano, que nós pedimos a colaboração dos irmãos que comparecem à nossa casa. Então, nessa campanha do final do ano, nós arrecadamos 238 brinquedos em bom estado. Eu vou fazer só um resumo, não vou falar tudo não, porque é muita coisa. Então, foram 238 brinquedos em bom estado, 5 cestas básicas e doação em dinheiro no valor de R$ 3.705. E disso que foi arrecadado, material arrecadado, comprado e distribuído, nós entregamos 144 unidades de fraldas geriátricas. No lado idoso de Ratones, também entregamos 154 fraldas. Na Associação do Morro do 25, 351 brinquedos. E também na Associação do Morro do 25, entregamos as 5 cestas básicas. E tem mais alguns outros aqui, uns varejinhos pequenos que foram distribuídos também no lado idoso de Ratones. Fralda geriátrica, 154, como eu falei, panetone, shampoo, lenços e outras coisas que só foi possível nós fazemos isso através da ajuda de vocês que vêm aqui na casa. Com a graça de Deus, podemos levar alguma coisa para tornar essa época do ano mais amorosa, mais prazerosa para esses nossos irmãos que estão nos asilos e que passam por grandes dificuldades nessa vida. Agradeço mais uma vez a todos, que possamos estar sempre dispostos e atentos para praticar a caridade, praticar o amor ao próximo, a compaixão, que são as chaves dos reinos do céu que Jesus veio nos ensinar. Então, meus irmãos, eu peço a todos que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, em prece, e que, nesses minutos que antecedem a palestra do nosso irmão, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nesse início de ano, pedindo a proteção e amparo para nós que estamos aqui, para os encarnados e desencarnados que estão aqui conosco, os nossos familiares, aqueles nossos companheiros de jornada que sabemos que não puderam estar aqui por algum motivo, que as nossas vibrações de paz e de amor possam chegar até eles. E vamos vibrar nesses minutos também para o nosso irmão palestrante, Cezinha, nessa noite, que tudo isso que ele estudou, preparou com o maior carinho, trazer, e que os seus ensinamentos possam vibrar em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos fazer bom uso de tudo isso que ele preparou para nós na noite de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E aí passo a palavra ao nosso irmão Cezinha com o tema da noite, a lei do progresso. Uma das leis morais que Kardec nos trouxe, que os espíritos ditaram a Kardec e que tanta verdade traz para nós nessa temporada no século XXI.
primeiro lugar, com um coração cheio de gratidão, de muito amor, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nessa casa abençoada, com pessoas especiais, como meu irmão Pedro, que fez essa introdução maravilhosa, meu mestre Mário e todos os outros colaboradores, os nossos irmãos que estão em casa e sob a supervisão da espiritualidade, Frederico Rola, Benedito Camargo, Maria Júlia, que são os mentores da casa, que hoje nós possamos, nesse breve tempo que nos é concedido, refletirmos sobre mais uma das leis e dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Porém, hoje, o convite é que façamos isso de uma forma diferente. Afinal de contas, estamos hoje na nossa casa, na primeira quinta-feira, nossa primeira quinta-feira de palestra. E como estamos no comecinho do mês, é normal que todos nós sempre façamos propósitos, né? No começo do ano, nós estipulamos vários propósitos. Não, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero ser melhor, esse ano eu não vou fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Então, diante dessas nossas promessas, desses nossos propósitos, eu vos convido a fazermos essa viagem, a reflexão. Contém no Livro dos Espíritos uma das 5 obras do Pentateuco, que digo que talvez aqui seja esclarecedora para várias perguntas que nós temos no nosso cotidiano. A primeira coisa que nós saibamos é, conforme a pergunta número 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, a resposta sobre a criação é simples: Deus nos cria simples e ignorantes. Todos nós, espíritos, quando criados espíritos, somos criados simples e ignorantes. Porém, a lei do progresso é a 7ª das 10 leis morais, e Deus a criou com o intuito de conceder a felicidade plena aos homens. Só que para que isso aconteça, requer muita disciplina, muito empenho e muita dedicação. Daí vai aquela nossa história dos nossos propósitos, né? Deus é perfeito. Deus é amor, onipotente, onipresente. Não é perfeita. Porém, quando Ele nos cria simples e ignorantes, Ele nos dá a possibilidade de galgarmos o processo evolutivo. Processo esse que só depende de nós. Através das nossas ações, dos nossos pensamentos e principalmente das nossas intenções. O nosso pensamento que nos move e que é o combustível para que as nossas ações tornem o nosso processo evolutivo eficiente. A lei do progresso ela é dividida em 2 partes: progresso moral, livre-arbítrio e conduta, e o progresso intelectual, razão e raciocínio. O estado natural e a lei natural são diferentes, pois o homem precisa sempre evoluir. Ainda crivei ali. Sempre, né? Deixa eu colocar aqui no slide que a gente estava. Sempre. Por que a gente destaca a palavra sempre? Porque a nossa evolução ela é constante. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos permite que tudo o que nós já evoluímos, nós não vamos retroceder. Ou seja, a velocidade evolutiva de cada espírito é diferente. Porém, em hipótese alguma, um espírito pode retroceder a sua evolução. Ele pode sim retardar o seu processo evolutivo. Isso é muito importante que a gente consiga identificar. E como se faz isso? Através das nossas atitudes, das nossas ações e dos nossos pensamentos.
E também é importante que a gente saiba que nem sempre o processo moral segue o processo intelectual, como diz a questão 780 do Livro dos Espíritos. São processos distintos, semelhantes, mas que não precisam ter a coerência de evolução simultânea. Não existe essa simultaneidade desse processo. Ora, pode-se evoluir intelectualmente mais. Porém, para a evolução espiritual, é interessante que esse processo se dê de uma forma equilibrada. Por que a gente fala do equilíbrio? Porque o próprio equilíbrio corpo entre estarmos no processo moral e no processo intelectual em evolução colabora muito para a nossa evolução. A questão 785 nos retrata, eu faço questão de sempre trazer algumas imagens que nos fazem refletir, né? No processo evolutivo nós temos dois vilões. São aquelas duas personas não gratas, aqueles nossos defeitos que são tão corriqueiros e que tanto nos impedem de evoluirmos: orgulho e egoísmo. E às vezes nós somos orgulhosos ou egoístas, na maioria das vezes, não temos a percepção disso. Porque a partir do momento em que você fala, não, eu não sou orgulhoso, eu sou humilde, já estamos incorrendo no orgulho. Porque existem algumas qualidades que não nos cabem colocarmos, e sim recebê-las. E hoje, nós vivemos num mundo um tanto quanto egoísta. E, como nós falamos, Deus é perfeito. Deus usa de toda a sua sapiência suprema para nos colocarmos algumas provas, para que seja testada desse nosso sentimento de eu não sou isso, eu não sou aquilo. Durante muito tempo, alguns homens tentaram deter o processo, ou travar o processo, a marcha do progresso. Mas o progresso é uma condição da natureza humana, é uma força viva, e ela acontece. E aí a gente pode citar alguns exemplos: as grandes guerras, todo o sofrimento que já foi gerado pela própria humanidade com o seu próprio semelhante. Eu gosto de falar de guerras porque eu acho que é a maior prova de que estamos fazendo errado. O que nos foi deixado como uma única lição é quando nós agredimos ou atentamos contra o nosso semelhante. Jesus, quando há 2021 anos esteve aqui, nos deixou a simples lição: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ao próximo como a ti mesmo. Poxa vida, Jesus, Filho do Criador de tudo, que teve que fazer um processo de regressão espiritual para poder encarnar no nosso planeta de aproximadamente 1000 anos. Ou seja, o Espírito de Jesus era tão evoluído que ele teve que se reconfigurar durante 1000 anos para poder entrar nessa nossa esfera, habitar um corpo assim como o nosso e tentar entender o que era o nosso pensamento. Pois bem, todos nós sabemos o que aconteceu com Jesus. Em um dos seus piores momentos com os seus semelhantes, a sua benevolência foi tão suprema que ele olha para o alto e diz: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. E hoje, 2021 anos depois, nós ainda continuamos fazendo muita coisa que a gente não sabe se está fazendo correto. E toda vez que há um grande desajuste nesse processo evolutivo, são enviadas grandes provas para que sejam reforçados os objetivos e as metas de evolução.
são verdadeiros testes de fé. Eu utilizei uma enchente, mas eu acho que atualmente nós estamos convivendo há quase 11 meses com um dos que sejam talvez um dos maiores testes de fé. Aquilo que eu sempre digo, que quando estou aqui na frente, me priva de ver a pérola que cada um de nós traz, que é o sorriso. E hoje, para a gente conseguir identificar um sorriso, nós tivemos que nos adestrarmos a interpretar os olhares. Porque debaixo de nossas máscaras, nem sempre é comum você entender quando alguém está sorrindo para você. E por que será que isso está acontecendo? Para que nós aprendamos a prestar mais atenção uns nos outros. Porque antes de tudo, e a gente vê muitas pessoas falarem isso, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Porque o normal não é o que nós esperamos, o que nós precisamos. Nós precisamos de um novo normal, onde as pessoas comecem a valorizar umas às outras. E isso, quando nós o fizermos, a gente estará, sim, traçando o nosso processo evolutivo. Talvez nada que nós hoje estudamos, que nós discutimos e que nós tanto aprendemos, não fosse de tão fácil acesso se não fosse esta pessoa, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, Allan Kardec, um homem que viveu 64 anos e um homem de muito conhecimento, ocupava uma posição na sociedade de muita relevância, era respeitadíssimo, um professor, um mestre, e que, através dos seus pensamentos, e cético como era, decidiu mudar todo o caminho da sua vida para decodificar o Espiritismo. Foi fácil para Allan Kardec? Não. Não só para ele, como para os seus familiares e para todos aqueles que o acompanhavam. Mas ele tinha um propósito. Lembra da nossa palavra? Propósito. E esse propósito, quando questionado, várias vezes Allan Kardec perguntava aos espíritos: eu vou desistir? Eu não consigo. E os espíritos respondiam: não, você vai conseguir. E quando Allan Kardec teve uma de suas obras incineradas e que a igreja o condenara por isso, o chamara de bruxo, os espíritos disseram: Allan, fique tranquilo, isso só vai fazer com que todo o seu esforço, com toda a sua dedicação seja reconhecido. E assim o foi. E Allan Kardec sempre questionando os espíritos sobre vários pontos e recebendo suas respostas através do Espírito da Verdade, de todos os espíritos amigos, nos diz que a civilização representa sim o progresso, porém incompleto, dado que o homem não passa da infância à maturidade subitamente. Não. Nós, quando pequenos, somos dependentes dos nossos pais. Talvez é muito bom a gente ter a mãe perto, o pai perto. Nós sempre somos crianças para os nossos pais. Por que isso? Porque eles nos transportam uma segurança. Nós, quando estamos com os nossos familiares, nós estamos numa zona de conforto. E na própria questão 801, ele é bem categórico, os espíritos, quando dizem: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido o alimento que ele não possa digerir. Ou seja, a cada um ao seu tempo. Lembra que nós somos lá no comecinho, fomos criados simples e ignorantes. Porém, através dos nossos processos evolutivos, dados pelas nossas reencarnações, nós vamos evoluindo. Estamos hoje numa encarnação buscando uma nova evolução. O que nós temos que saber? Será que nós estamos fazendo o certo
Será que nós estamos trabalhando de acordo com o que é o nosso mapa de evolução? Sim, nós temos objetivos a serem alcançados. É como se nós fôssemos um avião e nós tivéssemos um plano de voo. Para que esse nosso voo aconteça de uma forma tranquila, muitos passos devem ser seguidos. Um dos grandes estudiosos que eu gosto muito, Dineu de Paula, ele diz que nas leis morais ele reafirma que cada coisa a seu tempo. E é verdade, cada coisa a seu tempo. Hoje nós temos muito para dizer cada coisa a seu tempo. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente, nessa época de festas, quantas e quantas vezes muitos de nós optávamos por fazermos viagens, conhecermos outros países, estarmos entre amigos, e aí, muitas vezes esquecíamos do maior motivo da festa. E é até engraçado, recentemente, tá? Eu vou contar essa história rapidinha, paralela para vocês. A gente vive num mundo tão diferente, onde as pessoas esquecem alguns valores, que no último dia 25, nós estivemos realizando um evento particular, e no meio do evento começou a cantar parabéns. Parabéns para você e tal. E vieram duas pessoas falando: nossa, mas vocês estão loucos, cantando parabéns, é aniversário de quem? E a gente retorna. Hoje é 25 de dezembro. O aniversariante é Jesus. Esse é o Natal. Aí as pessoas ficam e saem. O Espiritismo pode nos ajudar muito na execução da lei do progresso. Como? Destruindo o materialismo, combatendo aquelas duas chagas que a gente colocou lá: o orgulho e o ego, o egoísmo. E aí vem aquela pergunta, né? Será que nós estamos fazendo tudo o que realmente nós poderíamos? Às vezes, esse gesto de esticar a mão não é só para pedir um alimento, ou para pedir dinheiro, ou pedir um recurso. Não. Às vezes é para pedir um abraço, um sorriso, um carinho, ou uma palavra. E nós sabemos que a caridade, ela é o combustível essencial no acompanhamento da nossa evolução dentro da doutrina espírita. Nós precisamos muito entender que toda vez que nós fazemos uma caridade, quem está sendo ajudado somos nós. É muito bom quando você vê um sorriso sincero de alguém que olha para você e fala: isso me ajudou. A sensação que nós temos, aquela endorfina que a gente recebe, aquela enxurrada de coisas boas, ela nos transporta para uma esfera espiritual tão forte, que nós vamos falar daqui a pouco dessa vibração, desse estágio vibracional. Isso é muito bom. Hoje, no nosso processo evolutivo, como nós estamos agindo? E quando eu digo quando nós estamos agindo, é com tudo, não só com o nosso planeta, mas com o nosso semelhante, com os nossos familiares. Joana de Ângeles, uma vez conversando com o Divaldo, nas suas dúvidas, perguntava: mas eu não sei se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu estou no caminho ou não. E Joana de Ângeles respondeu de bate pronto: Divaldo, é muito simples. Toda vez que você estiver em dúvida, pense se as suas atitudes elas se afastam ou te aproximam dos ensinamentos de Jesus. Simples. É importante que nós lembremos que nós não estamos sós no universo. Nunca. Nós sabemos que existem vários irmãos espirituais de luz que sempre estão encarregados de nos orientar, de nos mostrar os caminhos. Porém, dependendo do nosso estágio vibratório, nós também podemos atrair os nossos irmãozinhos que são mais necessitados, aqueles nossos irmãos que precisam de mais atenção. E é muito importante que nós entendamos que tudo o que nós vibramos
nós atraímos. Nós somos uns receptores perfeitos, talvez o melhor aparelho de sintonia que exista. E eu me recordo uma vez, numa das conversas com o Jefferson Sotero, que fez uma palestra aqui na casa, e ele disse uma coisa que ficou gravado para mim para sempre. Muito simples. Ah, César, mas como é que eu vou saber quando eu estou vibrando, pensando uma coisa ruim? Como é que eu vou dissipar isso? É difícil. Para, faz uma prece. Não vou pensar isso. Para, faz uma prece. Se conecta com o alto, pronto. A questão 779 do Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos mais envolvidos deverão ajudar os outros. Foi como a gente disse, a gente sabe que existe uma falange de espíritos de luz que tem a função de nos ajudar. Assim como nós também, quando desencarnar o nosso merecimento, o nosso processo evolutivo, nós vamos trabalhar e muito. O Mário é um dos caras que sempre nos fala, né, Mário? Quando a gente está fazendo o nosso trabalho, gente, o trabalho não para, e muito pelo contrário. Quem pensa que quando eu desencarnar, eu trabalhei muito, quando eu desencarnar eu quero descansar, se prepara, meu irmão, porque aí você vai trabalhar. Só que o seu trabalho ele vai ter uma outra finalidade. Hoje nós trabalhamos para a nossa subsistência, para o sustento dos nossos familiares, até para conseguirmos um conforto. Quando nós estivermos na espiritualidade, nós vamos estar trabalhando para quê? Para a nossa evolução, para a evolução do nosso espírito. Em cada geração, o véu se dissipa. Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos deu, além do livre-arbítrio, mais um grande presente. O livre-arbítrio é aquela coisa, você pode fazer o que você quiser. Só que a cada ação, a sua consequência. Mas Deus é perfeito, porque Ele sabe que todos nós, seres humanos, somos falhos. E o que Ele nos faz? Eu já sei que você vai errar, eu já vou me preparar, porque eu sou o seu Pai perfeito. Eu que te criei, então eu sei o que você vai fazer. E aí o que Deus nos dá? O grande presente. A chance de reencarnarmos. Porque através da reencarnação, nós conseguimos cumprir o nosso processo evolutivo. Ou seja, tudo o que eu não consegui cumprir nessa vida, nessa existência, Deus vai me dar uma chance, conforme o meu merecimento, para que aqueles resgates sejam feitos, para que eu consiga continuar escrevendo a história onde eu parei, porque Ele não vai apagar o que foi escrito. Essa é a benevolência suprema do nosso Deus. E que para que nós saibamos que toda grande caminhada começa com um pequeno passo. E se nós precisamos hoje atentarmos sobre o nosso progresso espiritual, que nós busquemos a nossa reforma íntima. Sim, eu preciso mudar. E existem mudanças que não dependem de ninguém, só dependem de nós. É fácil? Óbvio que não. Se fosse fácil, não teria valor. Mas através de algumas atitudes, nós sabemos que podemos sim estarmos nesse processo maravilhoso, através da fraternidade, do amor, da caridade, do respeito. O amor é o maior combustível para a dissolução de todos os problemas. Sabe por quê? Porque não existe fardo ao qual nós não possamos carregar. Lembremos que Deus é perfeito. Veja a grande mudança que ocorrerá na sua vida. Buscar a felicidade plena, de dentro para fora. A importância do ser e não de ter. E a cada dia que passa nós estamos aprendendo que ser é muito mais importante do que ter. Principalmente quando nós atravessamos um momento como esse que nós estamos atravessando. Não existe cor, credo, raça, peso, idade, opção sexual. Não existe. Eu acho que talvez seja a forma de todos nós entendermos que, diante de uma pandemia, nós sabemos como nós todos somos iguais. Busque sua reforma íntima. Aprofunde-se nos estudos da doutrina. É simples. Uma das formas que você pode
não só se ajudar, mas ajudar muito todos aqueles que te circundam, é fazendo o Evangelho no lar, é estudando o Evangelho, é vendo como Cristo agia diante de algumas circunstâncias, é compartilhando esses ensinamentos com aqueles que você ama. Porque quando você entra nesse estágio vibratório, quando você blinda o seu lar com os ensinamentos do Evangelho, quantas coisas maravilhosas acontecem na sua casa. E a espiritualidade, nas suas funções, eles sabem o quão importante é executar esse trabalho dentro da casa dos seus irmãos. Essa asepsia espiritual que é feita na sua casa é como você tomar, quando acaba as nossas palestras doutrinárias, que a gente toma o nosso passe, é como se a espiritualidade estivesse fazendo exatamente esse trabalho, mas no seu lar, blindando-o dessas energias deletérias, negativas, que tanto nos assombra. E não precisa muito. Quer entrar numa faixa vibracional baixa? Ligue isso no televisor no momento dos jornais diários. É muito difícil você ver uma notícia boa. Acontece? Sim. Temos que saber o que está acontecendo? Óbvio que temos. Mas hoje nós temos que ter um super filtro para a gente saber o que é interessante e o desespero que dá para uma mãe que... Hoje você tem que monitorar 24 horas por dia. E não é só a televisão, né? Porque hoje as crianças têm acesso à internet. A caridade é o faça você, por carinho, por amor ao próximo. E isso a gente tem que fazer hoje, agora. A caridade é você olhar para uma pessoa e dizer: não se desespere, eu estou aqui. Conte comigo. Orai e vigiai. Nosso mestre sempre nos deixou essa mensagem: orai e vigiai. O orai é para quando eu vejo que as minhas baterias estão caindo, ou que eu preciso me conectar com o alto. Poucas vezes nós oramos para agradecer, né? Talvez esse já seja um bom momento para a gente começar a fazer essa nossa mudança. O ano está começando. Vamos começar sendo pessoas melhores. E nós vamos conseguir, e nós já estamos conseguindo. Não está sendo fácil. Quantos de nós não têm vontade de abraçar um amigo? De sair com a família, conhecer um lugar novo. E nós tivemos que nos readaptar. Para quê? Para que nós saibamos que não somos nós apenas que detemos o controle, mas que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Vibrar positivamente, pensar positivamente. E isso eu faço questão de enfatizar bem. Nós atraímos o que nós pensamos. Que nesse momento, todos os pensamentos positivos de alegria, de amor, de fraternidade, mentalize nesse momento as pessoas que você mais ama, inclusive aquelas que já estão em outro plano. Porque você pode ter certeza que, independente do plano que ela esteja, o carinho, o amor, o afeto sempre é transmitido para cada um de nós, porque Deus é perfeito. Eu cresci ouvindo isso, e hoje eu sei a importância que isso tem. A semeadura é livre, o plantio é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. Plantemos amor, plantemos respeito, plantemos paciência. Com certeza a nossa colheita será maravilhosa. Jamais nos esqueçamos que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Façamos por nós, sem esperarmos nada em troca. Estamos sim, dessa forma, galgando o nosso processo evolutivo, buscando a lei do progresso.
Antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma pequena passagem. Toda vez que eu me predisponho a estar aqui, eu sempre gosto de estudar um pouquinho da vida de um ser humano chamado Francisco Cândido Xavier. E Chico, ele detinha um conhecimento e um poder tão grande que às vezes não precisava nem falar nada, apenas com as suas atitudes. Certa feita, Chico estava na sua casa e uma das pessoas que trabalhavam com ele disseram: Chico, eu não aguento mais. A gente não pode fazer mais nada nessa casa porque o nosso quintal está cheio de formiga. E o Chico falava: é mesmo? Que coisa. Chico, mas aquele formigueiro está enorme. Eu vou dar um jeito nisso, porque isso pode ser perigoso. E o que você vai fazer, meu irmão? Chico, eu vou terminar, vamos acessar com aquele formigueiro e... Tá bom. E no que a pessoa sai para ferver um caldeirão de água, o Chico se manda pro quintal, ajoelha-se no formigueiro e diz: amiguinhas, amiguinhas, se eu fosse vocês, eu sairia desse quintal porque estão querendo aniquilar contigo, com todas vocês. E na hora que a pessoa volta com a água fervendo e joga lá no formigueiro, não aparece nenhuma formiga. Aí nós pensamos: mas o Chico se preocupava com uma formiga? Não, o Chico se preocupava com todo mundo, com todo ser vivo, porque ele mesmo dizia: essa é a minha obrigação, que ajudar, que amar e que respeitar sejam as nossas obrigações. Que o ano de 2001 traga muitas alegrias, que nos devolva todo aquele tempo longe daqueles que amamos e que nós tenhamos muito mais tempo para nos tornarmos pessoas melhores. Fiquem com Deus, com a paz, o amor de nosso Mestre Jesus. Muito obrigado. Meus irmãos, nós só temos que agradecer as palavras do nosso irmão César, os ensinamentos que ele nos trouxe essa noite e que possamos pô-los em prática em nossas vidas. Caridade, compaixão, para podermos galgar novos patamares, o progresso do nosso espírito inexorável. Todos progrediremos. Cabe a nós nos empenhar para que possamos, junto com esse progresso, trabalharmos na elevação do nosso planeta Terra. Peço a meus irmãos que fechem os seus olhos, elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus, às falanges socorristas do espaço, aos médicos do espaço, que possam olhar por todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, que as nossas melhores vibrações de paz, de amor, de saúde possam atingir os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos leprosários, nos orfanatos, em casa, no leito de dor, por aqueles espíritos que vagam por esse mundo afora. Que essas vibrações de paz, de amor possam atingi-los, levar até eles um pouco de paz, de esperança, de amor, de caridade. Que possamos também levar nossos pensamentos aos nossos lares, aos lares daqueles que sabemos que se encontram em dificuldades. E que esse ano que passou, e esse ano agora de 2021, ainda com grandes desafios para toda a humanidade,
Pedimos proteção e amparo a Deus, a Jesus Cristo, que possamos trabalhar cada vez mais pelo engrandecimento de toda a humanidade. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos nos preparar agora para o passe. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.